Vamos continuar essa jornada aqui sobre conselhos, né, do coração de um pastor. Eu creio que esse tema tem sido tão bom para a gente, né, poder receber coisas da parte do Senhor, receber da parte do Senhor instruções específicas, né, para nossos dias, para as nossas semanas e para as nossas vidas, né. Oh, glória a Deus! Gente, então hoje eu quero falar um pouco sobre algo que nós precisamos fazer todos os dias, né? E precisamos fazer todos os dias, de fato, é manter os nossos olhos em Jesus. Amém? Todos os dias, né? Na verdade, todos os momentos da nossa vida, nós somos convidados, né, por situações, por pressões, necessidades, pessoas, circunstâncias, né, a olhar para esses lugares, né, olhar para os lados, olhar para trás, olhar para o passado, olhar para aquilo que está acontecendo ao redor. Mas a Bíblia continua nos instruindo mesmo a permanecermos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Mantendo os nossos olhos fitos nele, mantendo a nossa atenção focada nele, naquilo que ele é, em quem ele é, naquilo que ele fez e faz. Amém? E na palavra que sai da boca de Jesus, né? Porque essa mesmo é o caminho que vai nos levar a completar a nossa jornada, a completar a nossa carreira. Eu acho interessante, achei demais, e eu quero ler um texto, né, antes de falar alguma história. Hebreus, no capítulo 12, o autor de Hebreus, ele menciona a nossa jornada, a nossa corrida, né, a nossa carreira no Senhor. E ele diz o seguinte: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Não é olhando para o lado, não é olhando para trás, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu vou ler mais uma vez, ok? Hebreus 12, 1. Corramos com paciência, e aí é um ingrediente importante, paciência, amém? Na corrida, na nossa jornada com Cristo, paciência, né? Cada fase no seu tempo adequado. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria de completar aquilo que estava proposto diante dos seus olhos, né? A proposta de Deus para ele, suportou a cruz, suportou o desprezo, suportou a dor, suportou a morte, desprezando a afronta, ou seja, não se importando com aquilo que veio de fora, né, com as palavras de fora, com as circunstâncias, as coisas que as pessoas falavam, aquilo que estava em volta dele, não, desprezou essas informações exteriores e assentou-se, ou seja, ao completar, teve a grande bênção de assentar-se à destra de Deus. Veja que texto maravilhoso, e ele nos convida mesmo a permanecer nesse mesmo ponto. Assim como Jesus fez, né, assim como ele correu com perseverança e com paciência a carreira que estava proposta para ele, nós devemos também correr da mesma forma. Agora, Jesus tinha isso à frente dele, ele tinha essa visão à frente dele. Que visão era essa? Completar a jornada que ele veio fazer aqui na terra, de redimir, né? Na verdade, veja como é interessante isso. Jesus, ele veio para correr uma carreira, e completar a carreira de Jesus significava ele nos colocar no início da nossa carreira também. Amém? Então Jesus, ele completou a carreira dele, ele terminou, concluiu, né? E para isso ele seguiu alguns passos. Mas ao concluir a carreira de Jesus, ao completar a obra redentora, ele nos colocou, a você e a mim, no início da nossa jornada, no início da nossa carreira. E então é por isso que nós podemos correr agora olhando para ele, porque ele estava lá na frente, ele foi o primeiro. Então ele foi à nossa frente e ele hoje é o nosso modelo, ele é o nosso alvo. E nós podemos, na nossa jornada, na nossa carreira, na nossa corrida, né, aquilo que estamos fazendo aqui na terra, olhar para Jesus, ver como ele fez
e então fazer igual. Amém? E é interessante demais quando o autor de Hebreus ele fala que Jesus, né, se podemos nos pautar, né, ou imitar Jesus naquilo que ele fez na carreira dele, o escritor de Hebreus ele fala: corramos com paciência. E essa palavra paciência também faz entender que nós precisamos buscar não pular as etapas, né? Não atropelar as etapas, mas viver cada etapa no seu tempo oportuno. Nem é saudável ficar além daquilo que é a nossa fase, nem é saudável ficar aquém. Amém? Precisamos estar no tempo certo, no tempo adequado, vivendo aquilo que Deus tem para nós em cada uma das fases que Ele tem para nossas vidas. E aí, isso é mesmo individual, cada um tem a sua jornada no Senhor, né? Cada um tem a sua carreira no Senhor. Então, corramos com paciência, entendendo cada etapa, entendendo cada fase que entramos, vivenciamos, vencemos essas fases e então pulamos para outra, né? Passamos para outra. Um caminho de fidelidade numa oportunidade abre a porta para outra oportunidade. Amém? O caminho de fidelidade que traçamos numa fase da nossa vida faz com que Deus abra outras portas de outras fases à frente para a nossa vida também. Então corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. E Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa linha de chegada. Amém? Assim como Jesus tinha na frente dele, né, a linha de chegada, que era a conclusão da obra de redenção, nós temos uma linha de chegada, que é a conclusão da nossa obra de salvação, né? A salvação que nós desenvolvemos todos os dias. É bem verdade, eu já falei isso aqui algumas vezes, que nós nascemos de novo, né? Nascer de novo é uma vez, mas ser salvo é todo dia, né? E como está escrito, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se podemos entender, né, a linha de chegada como essa conclusão da nossa vida de salvação, então a linha de chegada ela contempla, a nossa linha de chegada, ela contempla chegarmos a esse estágio de pleno conhecimento, né, de estatura de varão perfeito, ou seja, completamente transformados pela palavra. Então é nesse lugar, é esse o estágio, é essa linha de chegada que Deus tem para mim e para você. É claro e é bem oportuno entendermos que todos nós, né, em Cristo, temos a mesma jornada. Agora, cada um corre a sua carreira, né? Eu não posso correr a sua carreira e você não pode correr a minha carreira. Mas cada um tem que tomar conta da sua própria carreira, né? Atentando para as suas próprias fases de vida, porque eu tenho coisas a fazer, eu tenho contextualizações da minha vida e eu tenho propósitos na minha vida. E você tem contextualizações da sua vida e propósitos na sua vida que Deus lhe deu. Então cada um corre a sua carreira. Agora, todos temos a mesma linha de chegada, todos temos o mesmo objetivo: concluir ou completar a nossa salvação em Cristo Jesus, renovando a nossa mente, transformando os nossos pensamentos, mudando as nossas atitudes e ações, mudando a forma como nós fazemos ou falamos as coisas, trazendo tudo isso em conformidade com a palavra de Deus e com o propósito que Ele tem para a nossa vida, e chegar, né, finalmente naquele ponto onde é a estatura de varão perfeito, né, onde nós vamos nos encontrar e nos achar mesmo completos, eu posso dizer, né, abraçados e vivenciando mesmo a vida plena que Deus tem para nós. É claro, né, que essa vida ela já está em nós, ou seja, tudo aquilo que está... A Bíblia fala que tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade está dentro do nosso coração. Então Deus já nos deu todas essas coisas. Agora, um fato é que nós precisamos colocar essas coisas em prática, né? Nós precisamos puxar essa vida que tem dentro para que ela se manifeste fora. Isso é a salvação. Amém? Isso é a salvação de todo dia. Como é que vamos fazer isso? Correndo a nossa carreira, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que façamos aquilo que Ele fez, para que vivamos aquilo que Ele viveu, amém? E para que cheguemos e completemos a carreira da forma como Ele fez também. Amém, gente? Tem uma história interessante, e aí é um contexto importante para essa manhã. O pastor Reagan, ele fala sobre... Ele foi bastante envolvido com esportes, né? O pastor Reagan.
jogou basquete, jogou várias modalidades e também correu, né? E ele fala que na comunidade onde ele vivia, quando mais jovem, existia ou existe essas corridas, né, de rua, promovidas pelas organizações, enfim, municipais, estaduais, e nessas corridas promovidas por essas organizações, tanto corredores experientes quanto corredores não tão experientes, né, ou imaturos, ou seja, corredores profissionais também e corredores amadores, eles poderiam correr essa corrida, né, fazer esse percurso. E ele disse que era comum, né, sempre sentar para poder assistir aquilo, e ele disse que percebeu uma coisa, que os corredores amadores, né, os corredores que estavam ali apenas para participar daquela corrida, normalmente eles eram os últimos a chegar, muitos nem chegavam, muitos nem chegavam, e a conclusão para isso é que eles, por não estarem focados, por não estarem dedicados a concluir aquilo, estavam ali apenas participando, apenas pelo oba-oba da situação, né? Apenas por estar ali por estar. Então eles ficavam no meio do caminho, porque ouviam pessoas, porque olhavam para o lado, né, e via aquela pessoa passando por eles, e aí tropeçava, caía, ou ouvia alguém da arquibancada gritar alguma coisa e prestava atenção naquilo, e de repente perdia a velocidade, daqui a pouco era ultrapassado. Outros, ele chegou a falar que em uma certa oportunidade, né, ele estava correndo também, e um companheiro dele, um amigo dele, ouviu a namorada dele chamando o nome desse amigo dele, né? E aí o pastor Rega disse que quando esse amigo dele ouviu a namorada chamando da arquibancada, olhou para a namorada e aí eu acho que tropeçou também, caiu, enfim, perdeu a corrida, né? Por quê? Porque estavam ali, mas sem o propósito de chegar até o final, focadamente, né? Correndo aquela jornada, mas correndo por correr, correndo porque todo mundo estava correndo, correndo porque simplesmente um dia, né, achou interessante se inscrever naquela corrida e estar ali, botar uma roupa diferente, né, vivenciar uma experiência diferente, mas sem nenhum compromisso dedicado mesmo de concluir aquela corrida, de concluir aquela jornada. Ele disse que enquanto essas pessoas estavam dessa forma, ele sempre observou os corredores que estavam focados, muitas vezes aqueles mais experientes, aqueles que já vinham com essa prática, estavam naquela corrida e estavam focados na linha de chegada. E 100% das vezes, quem estava focado, quem estava decidido a chegar no final, chegava no final, não é? Se vencia no sentido de chegar até a linha de chegada, né? De concluir aquela carreira. E ele faz essa comparação. Muitos de nós, como crentes, estamos focados, estamos dedicados a não olhar para os lados, a não atentar para as vozes exteriores, a não atentar para aquilo que vem do lado de fora, mas olhar e somente permanecer naquilo que é o final, a linha de chegada, a conclusão, né? Olhar para Jesus, olhar focadamente para Ele, sabendo que eu tenho a minha corrida, eu tenho a minha carreira para terminar, eu tenho a minha jornada para concluir, eu tenho a minha salvação para desenvolver, e cada um que está ao meu lado, que está ao meu redor também tem, mas só que eu, como não posso correr a carreira de outro, também não posso ficar preso, né, e olhando para o que o outro está fazendo, ou observar, ou ficar atento àquilo que do lado de fora ou exterior a mim está acontecendo, porque senão eu vou acabar perdendo tempo. Talvez, correndo a minha carreira com Jesus, né, seguindo as instruções dele, ouvindo as palavras dele, vivenciando, experimentando uma comunhão com ele, talvez ainda assim eu olhe para o lado e veja alguém passando por mim, ou veja alguém fazendo algo diferente e queira, né, prestar atenção um pouco mais naquilo do que nisso que eu já estava focado em fazer. Talvez isso me faça perder a velocidade e não cair. Talvez eu não caia, talvez eu não tropece e perca a corrida, mas talvez eu seja profundamente abalado ao ponto de perder velocidade e deixar, né, e perder de chegar na fase, no final, no tempo adequado. Talvez seja só perder tempo, mas
perder tempo ou perder a corrida, veja, não é bom, porque a instrução da palavra é olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Ele, não dar atenção aos problemas, não dar atenção às circunstâncias, aquilo que o diabo fala, aquilo que as vozes falam, aquilo que as pessoas falam, mas olhar para Jesus. E sabe, gente, focar o nosso coração nele, focar os nossos pensamentos nele, não dar ouvidos àquilo que vem da mídia, né? Sabe, relatórios de medo, relatórios de confusão, não, mas parar um pouquinho e considerar aquilo que Deus já falou, né? Na sua palavra e no nosso coração especificamente, acerca da nossa jornada. Veja, eu tenho um chamado no Senhor, e esse chamado só eu posso viver, só eu posso fazer, né? Pessoas ao meu lado têm os seus chamados, e só elas podem dar conta de si próprias. Eu não posso correr a carreira de outro, nem eu posso deixar que alguém corra a minha carreira, não é? Mas eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E eu preciso seguir aquilo que é a instrução dele. Se vozes exteriores, se pensamentos exteriores, se relatórios exteriores chegarem, eu preciso saber me posicionar na palavra e naquilo que Deus já tem falado no meu coração. E eu sei que isso é uma coisa, eu estou falando de um contexto um tanto mais geral, mas cada um de nós deve fazer essa avaliação específica. O que foi que Deus me pediu para fazer? O que foi que Deus me deu para eu fazer? Então é isso que eu tenho que fazer. Ah, mas Deus deu para fulano outra coisa. Ah, Deus me deu vamos lá, um exemplo. Eu estou fazendo faculdade, né? Uma pessoa X diz, eu estou fazendo faculdade de agronomia. Mas fulano, meu amigo, Deus deu para essa pessoa um dom para ele ser profeta. E aí eu quero ser profeta. Mas sabe, querido, se Deus não te deu, e Deus te deu a missão de ser um agrônomo, né? E frutificar e ser um cristão influente na área que você está, então seja um cristão influente na área que você está. O que o outro está fazendo, o que o outro recebeu de Deus para fazer, o outro tem que fazer, né? E para essa jornada do outro, ele vai ter as instruções de Deus, da forma como você vai ter as instruções para você na jornada que Deus te deu. Veja, eu lembrei, né, enquanto eu li esse texto aqui, desse exemplo do pastor Reagan, eu fui por um tempo nadador. E eu lembro de uma competição que eu participei e eu perdi essa competição. Eu tinha todas as condições de talvez, se não ganhasse, né, mas chegar entre os primeiros. Mas eu perdi aquela competição porque eu olhei para o lado. Eu estava nadando e na verdade eu estava iniciando, né, esse processo. Era uma competição bem amadora ainda, né, eu estava no início, só que eu já tinha uma certa evoluçãozinha, né, em relação aos meus colegas. E aí de repente eu mergulhei e na primeira raia eu olhei para o lado, porque alguém passou por mim, algum dos meus colegas passou por mim, e eu vi que o braço dele estava lá na frente. Eu olhei para o lado, só que nessa olhada para o lado eu simplesmente me distraí, perdi a respiração. Quando eu perdi a respiração, eu tentei respirar na outra braçada, acabei engolindo água. E quando eu engoli água, aí eu me desestabilizei. Para você ter ideia, eu não sei como, mas meu braço ele acabou ficando enganchado na raia. E aí eu perdi aquela competição. Depois eu tentei me organizar, mas aí na virada já perdi muito tempo. Enfim, tudo aquilo foi um desastre, né? Claro que isso me serviu como uma grande lição para eu não olhar mais para o lado, né? Para eu não me preocupar com quem estava do meu lado, mas para me focar ali, né? Mas o fato é, porque eu olhei para o lado, eu perdi o tempo. Quando eu perdi tempo, eu perdi a respiração e no final eu estava enganchado, né? Gente, a nossa jornada no Senhor, ela tem que ser no Senhor, ela tem que estar focada em Jesus, amém? Se nós olharmos para o lado, se nós olharmos para o que as pessoas estão fazendo, se nós olharmos para o que pessoas estão dizendo, para o que Satanás está dizendo, nós vamos talvez não somente perder o tempo, né, que nós deveríamos estar dedicando em seguir a Jesus, em seguir o plano dele para a nossa vida. Nós vamos poder, de repente, perder até a respiração e às vezes nos enganchar em algum lugar e perder mesmo
essa oportunidade de viver o melhor que Deus tem para nossas vidas. Então o que eu quero deixar para vocês hoje pela manhã é buscar o Senhor, amém? Buscar a Jesus, buscar aquilo que é a palavra de Deus específica para cada um. É bem verdade, né? Nós não estamos de forma alguma desassociados disso. Todos nós, né, como corpo de Cristo, estamos indo para o mesmo lugar, estamos indo para a mesma linha de chegada, né? Uma vez que estamos em Cristo, estamos na mesma linha de chegada. Estamos na mesma corrida, no sentido, né, para uma mesma linha de chegada. Mas, assim como todos nós formamos o mesmo corpo de Cristo, mas ainda assim todos nós somos membros individuais desse corpo, né? E aí nessa característica que nós assumimos pessoalmente, né, individualmente, então cada um de nós tem a sua jornada, tem a sua carreira, tem a sua proposta da parte de Deus, tem o seu chamado, tem a sua influência a ser executada na sociedade, né? Tem tem os seus dons, os seus talentos para serem desenvolvidos e então cooperar, né, para que salvação chegue para as pessoas. Então nossa jornada, né, por mais que ela possa abranger mais coisas, mas o fato é, o contexto desse texto que nós estamos lendo é: cada um de nós, no final de tudo, prestará conta de si próprio, né? Então, é preciso focar em Jesus, é preciso fitar os nossos olhos nele, né? Naquilo que sai da boca dele, na palavra de Deus e somente na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo vai trazer no meu e no seu coração, como direções específicas, como instruções particulares, né? Como coisas que somente nós vamos poder fazer para Deus. Porque Deus pediu para você e para mim. Então, o que foi que Deus pediu para você fazer, né? O que foi que Ele te deu como instruções, como meta, né? O que foi que Ele compartilhou com você como dom, como talento? Qual foi a área da sociedade que Ele incluiu você, que Ele fez com que você estivesse fincado? Quais são as particularidades do chamado de Deus para a sua vida? Então, buscar respostas para essas questões é importante para que você entenda qual é a sua carreira e como você vai corrê-la e como você vai se valer, né, das palavras de Jesus, de olhar para Jesus para completar a sua carreira. Amém, gente? É bem verdade que no processo nós vamos poder ajudar pessoas, mas para ajudar pessoas a correrem suas carreiras, nós precisamos estar correndo a nossa carreira com louvor, focados e sabendo onde vamos chegar. Amém? E nesse dia, nessa semana, a minha oração é que nós entendamos isso, né? Que busquemos mesmo essas respostas. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que foi que Ele me chamou para fazer? Quais são as ferramentas que Ele já me deu? O que eu posso fazer com aquilo que Ele já colocou nas minhas mãos? O que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Então essas respostas, uma vez que nós buscamos elas na fonte certa, que é a palavra, que é Deus, então nós vamos encontrar a nossa jornada, nós vamos nos encontrar no caminho correto. Amém? Então eu desejo que essa semana você faça isso a partir de hoje mesmo, que nós façamos isso, né? Que nós busquemos quais são os pontos, né, que compõem a jornada que Deus tem para nossas vidas. E uma vez que entendemos isso, vamos correr com mais velocidade, paciência, perseverança, né, entendedores de que existe uma linha de chegada para nós cruzarmos e nós vamos cruzá-la com louvor. Amém? Em o nome de Jesus. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa manhã, por essa nova semana, Pai, que podemos receber da Tua palavra, Senhor, refrigério, alegria transbordante. Obrigado, Pai, pela Tua vida e vida em abundância que nós temos. Obrigado por você nos comunicar palavras de salvação nessa manhã, nos lembrando que temos uma jornada, uma carreira no Senhor e que necessitamos mesmo de olhar focadamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos colocou nesse novo e vivo caminho através do seu sacrifício. Pai, obrigado por você nos dar a oportunidade de corrermos uma carreira de salvação, melhorando
crescendo, avançando e seguindo mesmo para esse lugar de plena maturidade, a esse lugar da estatura do varão perfeito. Eu declaro, Pai, essa jornada sendo despertada com a atenção focada em Jesus para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas ferramentas que você tem nos dado, pelo chamado que você conferiu a cada um de nós, pelos dons e talentos que você nos deu, pela unção, Pai, que está sobre a nossa vida. Ela nos capacita, ela nos dá força, ousadia para seguirmos em frente, para nos levantarmos todos os dias, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, à piedade, a essa experimentação da Tua vida, Pai, em nós e através de nós. Tudo isso já nos foi dado em Cristo Jesus. E obrigado, Senhor, por providenciar todas as condições para que nós corramos a nossa carreira com segurança no Senhor, ao fim de completá-la. Nos ajude, pelo Teu Espírito, a não prestar atenção naquilo que está à nossa volta, aquilo que de repente se levanta para nos paralisar, para nos fazer perder tempo, para nos fazer ficar enganchados em coisas. Nos ajude pelo Teu Espírito a permanecermos focados, Pai, livres de situações, livres de tentações, mas seguindo fielmente, seguindo corajosamente a nossa jornada, a nossa carreira, fitados mesmo em Jesus Cristo, correndo com paciência e com perseverança, em o nome de Jesus. Eu declaro, Pai, uma semana, eu declaro uma segunda-feira e um resto de semana, Pai, em que constantemente seremos lembrados acerca dessa jornada e dessa carreira que temos em Ti, para cumprir, Pai, cada passo de fidelidade ao Senhor, com louvor, em o nome de Jesus. Eu oro por Cledson, Pai, por aquilo que é o projeto que está diante dele de viajar para a Argentina. Eu declaro todo espírito de medo e de confusão e de perturbação, deixando em nome de Jesus. Não haverá contaminação. Eu declaro, Pai, aquilo que já está providenciado em Cristo Jesus, salvação, proteção, sozo realmente, né? Proteção de todas as formas, envolvendo o Cledson, cercado de fé, cercado de amor, Pai, nessa viagem, para que ele permaneça bem, da hora que sair até a hora que voltar para o Brasil, que ele permaneça firme, Pai, que ele tenha, em nome de Jesus, consciência. Eu declaro essa consciência o envolvendo, de que está guardado, protegido, cercado mesmo pela Tua verdade, pela Tua palavra e pelo sacrifício que foi feito em Jesus Cristo, que o mantém livre, que o mantém liberto. Em nome de Jesus, eu declaro isso não somente para o Cledson, mas para todos nós. Nós não compactuamos as coisas desse mundo, então as coisas desse mundo não podem ter parte conosco. Covid-19, qualquer doença que seja, não tem parte conosco, porque nós não somos desse mundo. Aquilo que temos vem de Ti, Pai. Aquilo que desfrutamos vem da tua mão provedora. E nós vamos nos manter firmes nisso, confiando na Tua provisão em nossas vidas, Pai. E declaramos: o Senhor seja louvado, seja engrandecido, honrado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, que bênção, né? Estarmos juntos mais uma vez essa manhã. Gente, Deus abençoe. Amanhã, às 7h30, estaremos juntos mais uma vez para mais um tempo, né, do Senhor aqui no nosso café da manhã. Um abraço para todos vocês, viu, gente? Shalom.